A história política da África é marcada por intensas lutas pelo poder, onde líderes frequentemente enfrentam traição, conflitos e uma violência inimaginável. De conspirações políticas a atos chocantes de vingança, as mortes desses líderes deixaram uma marca profunda em seus países e no continente como um todo. Esses são 20 presidentes africanos que foram assassinados de maneira brutal. Número 20. Mariane Ngouabi, o líder socialista do Congo. Mariane Ngouabi nasceu em 31 de dezembro de 1938, em Ombele, uma pequena vila na região de Koyou, que hoje faz parte da República do Congo. Sua ascensão ao poder foi marcada por ideais ousados e muita agitação política, tornando-o um dos líderes mais dinâmicos e jovens da África. Com formação militar, Ngouabi desenvolveu uma disciplina rígida e um profundo conhecimento sobre as dinâmicas do poder. Fortemente influenciado pelo marxismo, ele acreditava que o socialismo era a chave para transformar as recém-independentes nações africanas. Em 1969, em meio a uma crise política e uma sequência de golpes militares, Ngouabi assumiu o controle da República do Congo. Ele renomeou o país, transformando-o na República Popular do Congo, para refletir seus ideais marxistas. Consolidando sua autoridade, estabeleceu um estado de partido único sob o comando do Partido Congolês do Trabalho e iniciou uma série de reformas socialistas. Seu governo buscou nacionalizar as principais indústrias do país, utilizando a riqueza do petróleo congolês como um meio para alcançar independência econômica. No entanto, sua administração enfrentou grandes desafios. O próprio exército, que havia sido fundamental para sua ascensão, rapidamente se tornou uma ameaça. As divisões étnicas continuavam fortes, e o controle sobre o petróleo gerava disputas ferozes entre diferentes grupos políticos e militares. Apesar de seus esforços para manter o poder, Ngouabi enfrentou múltiplas tentativas de assassinato. Em 18 de março de 1977, sua vida chegou a um fim brutal quando foi assassinado em Brazzaville, a capital do país. Sua morte representou um momento decisivo na história política do Congo, interrompendo abruptamente sua visão de um Estado socialista. Número 19. Patrice Lumumba, o mártir da independência. Patrice Lumumba nasceu em 2 de julho de 1925, na vila de Onalua, no então Congo belga. Ele se tornou um símbolo poderoso da luta de seu país pela independência. Defensor fervoroso do panafricanismo e da soberania do povo congolês, Lumumba estava determinado a libertar o Congo da exploração estrangeira. Seu sonho era um país unificado e livre da influência colonial, onde seus vastos recursos naturais beneficiassem o próprio povo, e não potências estrangeiras. Quando a República Democrática do Congo conquistou sua independência da Bélgica, em 30 de junho de 1960, Lumumba tornou-se o primeiro-ministro da nação recém-liberta. No entanto, a transição para a independência trouxe enormes desafios. A ausência de uma liderança consolidada após o domínio colonial mergulhou o país em instabilidade. Movimentos separatistas ameaçavam dividir o Congo, especialmente na rica província de Katanga, liderada por Moïse Tshombe. Para piorar, a postura firme de Lumumba contra a interferência ocidental, além de suas ligações com a União Soviética, alarmaram os Estados Unidos e potências europeias. Em meio ao crescente caos, o presidente Joseph Kasavubu destituiu Lumumba do cargo em setembro de 1960, mas ele se recusou a aceitar a decisão, intensificando a disputa política. No final daquele ano, Lumumba foi preso por forças leais a Joseph Mobutu, que havia tomado o poder com o apoio ocidental. O desfecho foi trágico. Em 17 de janeiro de 1961, Lumumba foi brutalmente executado em Katanga. Sua morte representou mais do que o assassinato de um líder. Tornou-se um símbolo das forças brutais que agiam para proteger interesses estrangeiros na África pós-colonial. Embora tenha sido silenciado, seu legado como mártir da unidade africana e da autodeterminação permanece vivo até hoje. Número 18. Abeid Karume, o líder político de Zanzibar. Abeid Karume nasceu em 4 de agosto de 1905, na vila de Muera, em Zanzibar. Ao longo de sua trajetória, se tornou uma figura central na conturbada política da região. Durante sua juventude, Karume viajou bastante, incluindo uma estadia marcante em Londres,
onde teve contato com pensadores africanos influentes como Hastings Kamuzubanda, do Malawi. Essas experiências ampliaram sua visão política e fortaleceram seus laços com a União Nacional Africana de Tanganyika. Zanzibar conquistou independência total do Reino Unido em 10 de dezembro de 1963. Com isso, o sultão passou a ser um monarca constitucional. As primeiras eleições foram vencidas pelos partidos Partido Nacional de Zanzibar e Partido do Povo de Zanzibar e Pemba. Karume inicialmente apoiou o novo governo, chegando a alertar os britânicos sobre possíveis instabilidades. Contudo, em 12 de janeiro de 1964, uma revolução liderada por John Okello, uma figura obscura de Uganda, derrubou o governo. Após o levante, Okello convidou Karume para retornar a Zanzibar e assumir a presidência da recém-formada República Popular de Zanzibar. A situação política, no entanto, seguia instável. Karume começou a entrar em conflito com a autoridade nebulosa de Okello. Usando sua influência política, buscou apoio de líderes africanos próximos e trouxe a polícia de Tanganyika para restaurar a ordem. Com Okello enfraquecido, Karume o declarou inimigo do Estado e efetivamente o removeu do poder. Seu próximo movimento decisivo foi formar uma união com o presidente de Tanganyika, Julius Nyerere, em abril de 1964, criando a nação unificada da Tanzânia. A aliança fortaleceu a posição de Karume e marginalizou seu rival político Abdulrahman Mohamed Babu, acusado de planejar seu assassinato, e que acabou fugindo do país. Apesar de suas conquistas, a vida de Karume teve um fim abrupto. Em 7 de abril de 1972, ele foi assassinado por 4 homens armados enquanto participava de uma reunião do partido em Zanzibar Town. Sua morte selou o fim de uma era política complexa e turbulenta na ilha. Número 17. Murtala Mohammed, o mártir da mudança na Nigéria. Murtala Hamat Mohammed nasceu em 8 de novembro de 1938, em Kano, na Nigéria. Seu nome se tornou sinônimo de transformação política e poder militar no país. Em 1966, em meio a instabilidades e uma série de golpes militares, ele liderou um contragolpe bem-sucedido que derrubou o governo do general Johnson Aguiyi Ironsi. Mohammed teve um papel fundamental durante a Guerra Civil Nigeriana. No entanto, sua carreira política foi interrompida de maneira trágica. Em 13 de fevereiro de 1976, enquanto se deslocava pelas movimentadas ruas de Lagos, foi emboscado e assassinado. Na ocasião, Mohammed estava em seu carro, um Mercedes-Benz, a caminho do trabalho, quando seu comboio foi atacado por um grupo de soldados armados com metralhadoras. Os soldados faziam parte de um golpe fracassado, liderado pelo tenente-coronel Buka Suka Dimka. O ataque resultou na morte de Mohammed e de seu ajudante, o tenente Akintunde Akinrinade. A emboscada ocorreu próximo ao Secretariado Federal, uma área com tráfego intenso, o que facilitou a fuga dos assassinos em meio ao caos. O golpe não teve sucesso, e Dimka acabou sendo capturado e posteriormente executado. A morte de Murtala Mohammed representou não apenas uma grande perda para a Nigéria, mas também um golpe devastador para os que buscavam reformas e justiça no país. Seu assassinato abalou profundamente a nação, mas seu legado como um líder progressista continua sendo lembrado até hoje. Número 16. Ahmed Abdallah Abderrahmane, o presidente assassinado das Comores. Ahmed Abdallah Abderrahmane nasceu em 12 de junho de 1919, em Domba, na ilha de Anjouan, que faz parte do arquipélago das Comores. Ele iniciou sua carreira política durante o período colonial francês e rapidamente ganhou destaque. Ao longo das décadas seguintes, Abdallah ocupou diversos cargos importantes, como presidente do Conselho em 1948 e líder da Câmara dos Deputados nos anos 70. Em 1972, assumiu a liderança da União Democrática das Comores e tornou-se o chefe de governo das ilhas, que ainda estavam sob domínio francês. Seu caminho até a presidência se consolidou com a independência das Comores, em 6 de julho de 1975. Abdallah foi o primeiro presidente da nação recém-independente, embora Mayotte tenha permanecido como território francês. Seu mandato, no entanto, foi repleto de instabilidade. Ao longo dos anos, seu estilo de governar tornou-se cada vez mais autoritário. Em 1982,
dissolveu todos os partidos políticos e criou a União Comoriana para o Progresso, o único partido legal. Essa decisão provocou descontentamento generalizado. Além disso, o país enfrentava sérios problemas econômicos, agravados pela presença de mercenários estrangeiros, como Bob Denard, que passou a controlar boa parte dos recursos nacionais. Mesmo vencendo eleições manipuladas em 1984 e 1987, sua influência começou a enfraquecer. O capítulo final de sua trajetória ocorreu em 26 de novembro de 1989, quando Ahmed Abdallah foi assassinado dentro de seu próprio gabinete em Moroni. Sua morte marcou o fim turbulento de uma presidência controversa e mergulhou as Comores em mais uma crise política. Número 15. Abdallah Isaac Dirrow, o presidente do parlamento assassinado na Somália. Abdallah Isaac Dirrow nasceu em 1950 e era membro do influente clã Rahan Weyn, na Somália. Sua trajetória política ganhou força quando participou da Conferência Nacional de Paz da Somália, realizada em 2000, em Djibouti, evento que visava reconstruir o país após anos de guerra civil. Durante a conferência, Dirrow foi eleito presidente do parlamento do recém-criado Governo Nacional de Transição, dando início a um período de esperança e reconstrução. Sua ascensão foi vista como um sinal positivo de unidade nacional num país fragmentado por décadas de conflito. Como presidente do parlamento, teve papel crucial na eleição de Abdi Qasim Salad Hassan como presidente do governo de transição. Mas, como era de se esperar na instável política somali, o otimismo durou pouco. Em agosto de 2003, Dirrow foi removido do cargo, o que gerou grande controvérsia. Ele contestou a decisão, argumentando que o mandato havia oficialmente terminado e que sua destituição era inválida. Apesar do impasse, sua carreira política seguiu. Em 2004, com a formação do novo governo federal de transição, o então presidente Abdullahi Yusuf Ahmed o nomeou ministro dos Assuntos Constitucionais e Federais. No entanto, em 28 de julho de 2006, logo após participar da tradicional oração de sexta-feira em uma mesquita em Baidoa, sede temporária do governo, Dirrow foi assassinado por um atirador solitário. Sua morte trouxe mais tensão à já delicada situação política da Somália. Até hoje, as circunstâncias e os responsáveis por seu assassinato continuam envoltos em mistério. Número 14. Mohamed Boudiaf, o retorno trágico de um líder argelino. Mohamed Boudiaf nasceu em 23 de junho de 1919 na Argélia. Teve um papel fundamental, ainda que breve, na história do país após a independência. Sua formação política foi moldada pela luta contra o colonialismo francês. Como membro fundador da Frente de Libertação Nacional, principal grupo de resistência contra a dominação francesa, Boudiaf foi preso na década de 50 pelos franceses. Com a independência da Argélia em 1962, esperava-se que Boudiaf tivesse um papel central no novo governo. No entanto, disputas internas na Frente de Libertação Nacional o colocaram à margem do poder, e ele foi forçado a viver no exílio por quase 30 anos, estabelecendo-se no Marrocos. O destino deu uma reviravolta em 1992. A Argélia mergulhava em uma crise política séria, com o país à beira de uma guerra civil. Buscando uma figura respeitável para pacificar a nação, o governo militar convidou Boudiaf a retornar do exílio. Ele aceitou o chamado e foi nomeado presidente do Alto Comitê de Estado. A volta de Boudiaf reacendeu as esperanças de estabilidade. Conhecido por sua integridade, ele iniciou uma campanha contra a corrupção e tentou diminuir a polarização política que corroía o país. Mas sua missão duraria pouco. Em 29 de junho de 1992, durante um discurso na cidade de Annaba, Boudiaf foi assassinado por um dos próprios membros de sua equipe de segurança. Um guarda com ligações com a Frente Islâmica de Salvação, grupo extremista islâmico. O crime chocou o país e lançou ainda mais dúvidas sobre o futuro da Argélia. Número 13. Abdi Rashid Ali Sharmarke, uma carreira política interrompida na Somália. Abdi Rashid Ali Sharmarke nasceu em 8 de junho de 1919, na cidade de Haradhere, na região de Mudug, Somália. Sua entrada na vida pública aconteceu cedo, quando se uniu à Liga Juvenil Somali em 1943, organização que liderava a luta por independência.
No ano seguinte, começou a trabalhar na administração colonial britânica, adquirindo experiência valiosa em governança. Formou-se no ensino médio em 1953 e depois conseguiu uma bolsa de estudos para cursar ciência política na Universidade de Roma, na Itália. Ao retornar ao país em 1959, foi eleito para a Assembleia Legislativa. Com a independência da Somália em 1960, Sharmarke teve papel de destaque na unificação da Somália britânica com a Somália italiana, formando a República Somali. Foi nomeado primeiro-ministro pelo presidente Aden Abdullah Osman Dar e usou o cargo para fortalecer a imagem do país internacionalmente, adotando uma política externa neutra. Permaneceu como premier até 1964, quando ocorreram as primeiras eleições gerais no país. Foi reeleito deputado e, em 1967, venceu a eleição presidencial, derrotando o então presidente Dar. Seu mandato buscou acalmar as crescentes tensões políticas internas, mas o cenário era cada vez mais volátil. Em 1968, sobreviveu a uma tentativa de assassinato quando uma granada explodiu próxima ao seu carro. No entanto, no dia 15 de outubro de 1969, durante uma visita oficial à cidade de Lazanod, Sharmarke foi assassinado por um de seus próprios guarda-costas. Sua morte abalou profundamente o país e antecipou um novo golpe de Estado, liderado por Mohamed Siad Barre. Número 12. Johnson Aguiyi Ironsi. O fim de um comandante militar na Nigéria. Thomas Umunakwe Aguiyi Ironsi nasceu em 3 de março de 1924, em Ibeku, região de Umuahia, no atual estado de Abia, na Nigéria. Sua carreira militar teve início em 1942, quando ingressou no regimento nigeriano, ainda sob controle britânico, aos 18 anos de idade. Demonstrando habilidades notáveis, Aguiyi Ironsi subiu rapidamente na hierarquia militar. Em 1946, já havia se tornado sargento-mor. Seu talento e dedicação o levaram, em 1954, ao posto de comandante das Forças de Paz das Nações Unidas no Congo, onde ganhou respeito internacional. Até 1965, tornou-se major-general, sendo o primeiro nigeriano a assumir o comando supremo do Exército Nacional, que até então era liderado por oficiais britânicos. Em janeiro de 1966, um golpe militar liderado pelo major Chukwuma Kaduna Nseogu derrubou o governo civil e resultou no assassinato do primeiro-ministro Tafawa Balewa. Aguiyi Ironsi, então o oficial mais graduado do país, assumiu o poder como chefe de Estado, tentando restaurar a ordem nacional. No entanto, seu governo enfrentou forte oposição, principalmente de militares do norte do país, que viam sua liderança como dominada por interesses do sul e da etnia Igbo. Em 29 de julho de 1966, apenas 6 meses após tomar o poder, um novo golpe militar foi orquestrado por oficiais do norte, descontentes com seu governo. Aguiyi Ironsi estava hospedado na casa do governador do oeste, o coronel Adekunle Fajuyi, em Ibadan, quando as tropas lideradas por Teófilos Danjuma cercaram o local. Ambos foram capturados e posteriormente assassinados. Seus corpos foram encontrados em uma floresta próxima. A morte de Aguiyi Ironsi marcou um ponto crítico na história da Nigéria, acirrando as divisões étnicas e políticas que levariam pouco depois à Guerra Civil. Número 11. Laurent Désiré Kabila, o rebelde que virou presidente do Congo. Laurent Désiré Kabila nasceu em 27 de novembro de 1939, na República Democrática do Congo, então chamada Zaire. Vindo de uma origem humilde, sua visão política foi profundamente moldada pelo marxismo e pelo panafricanismo. Kabila começou sua militância integrando a luta contra o colonialismo belga e, posteriormente, contra o regime ditatorial de Mobutu Sese Seko. Durante décadas, liderou rebeliões a partir de regiões remotas do país, quase sempre à margem dos holofotes internacionais. Sua sorte mudou na metade da década de 90. Com o apoio dos vizinhos Ruanda e Uganda, Kabila lançou uma ofensiva militar em 1996 contra o governo de Mobutu. No ano seguinte, suas tropas tomaram a capital, Kinshasa, forçando Mobutu a fugir para o exílio. Em maio de 1997, Laurent Kabila assumiu o poder
e prometeu uma nova era de estabilidade e reconstrução. Renomeou o país para a República Democrática do Congo, buscando romper com o passado corrupto do Zaire. Mas o entusiasmo inicial logo deu lugar à decepção. O governo de Kabila tornou-se autoritário, as promessas de reformas foram esquecidas, e denúncias de violações de direitos humanos se tornaram frequentes. As relações com Ruanda e Uganda rapidamente se deterioraram, e o país mergulhou novamente em conflitos armados. Em 16 de janeiro de 2001, Kabila foi assassinado por um de seus próprios seguranças dentro do Palácio Presidencial, em Kinshasa. O motivo oficial nunca foi completamente esclarecido, alimentando teorias de conspiração sobre envolvimento de potências estrangeiras e rivais internos. A morte de Kabila mergulhou novamente o Congo no caos. Ainda assim, para muitos, ele continua sendo uma figura complexa, ao mesmo tempo um símbolo de esperança revolucionária e um exemplo de desilusão política. Número 10. Melchior Ndadaye. O primeiro presidente eleito de Burundi. Melchior Ndadaye nasceu em 28 de março de 1953, na região de Nyabihanga, no então território de Ruanda-Urundi, sob domínio belga. Sua trajetória política se entrelaçou com a complexa divisão étnica de Burundi, uma nação profundamente marcada por conflitos entre Hutus e Tutsis. Ndadaye fez história em 1993, ao se tornar o primeiro presidente eleito democraticamente em Burundi. Sua vitória representava uma mudança significativa, pois até então, o país havia sido governado majoritariamente por líderes da minoria Tutsi. Como um Hutu, sua eleição simbolizava uma nova era para a maioria étnica do país. Desde o início de seu governo, ele se dedicou à difícil missão de reduzir as tensões étnicas, promovendo a inclusão dos Hutus em posições de liderança militar e administrativa. Tradicionalmente, essas posições eram dominadas pelos Tutsis, o que tornava sua iniciativa um passo crucial rumo à reconciliação nacional. Infelizmente, sua presidência durou apenas alguns meses. Em 21 de outubro de 1993, um levante militar liderado por oficiais Tutsis tomou o poder. Ndadaye foi capturado e brutalmente assassinado, em um ato que chocou a comunidade internacional. Embora o golpe tenha fracassado em estabelecer um novo governo estável, a morte de Ndadaye mergulhou Burundi em um período de violência e instabilidade política que se arrastaria por anos. Seu assassinato é lembrado como um dos episódios mais sombrios da história do país. Número 9. João Bernardo Vieira, o líder de Guiné-Bissau que caiu em meio ao caos. João Bernardo Vieira nasceu em 27 de abril de 1939, em Bissau, Guiné-Bissau. Desde jovem, ele se envolveu na luta pela independência do país contra o domínio colonial português. Durante a Guerra de Libertação, Vieira se destacou como comandante militar e braço direito de Amílcar Cabral, líder do movimento independentista. Após a independência, conquistada em 1974, Vieira rapidamente ascendeu politicamente. Em 1980, ele orquestrou um golpe de Estado contra Luiz Cabral, irmão de Amílcar, e assumiu o comando do país. Seu governo durou quase 2 décadas, tornando-o um dos líderes africanos mais longevos no poder. No início, Vieira focou na reconstrução do país, devastado pela guerra. No entanto, seu governo foi marcado por corrupção, abusos de direitos humanos e uma economia cada vez mais dependente da exportação de castanha de caju. Com o tempo, a insatisfação popular cresceu, culminando na eclosão de uma guerra civil em 1998. Em 1999, Vieira foi deposto e forçado ao exílio em Portugal. No entanto, seu exílio não durou para sempre. Em 2005, ele surpreendeu a todos ao retornar à Guiné-Bissau e vencer as eleições presidenciais. Seu segundo mandato, no entanto, foi tão turbulento quanto o primeiro. Em 2 de março de 2009, João Bernardo Vieira foi assassinado, supostamente em represália ao assassinato do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Sua morte foi mais um episódio da interminável instabilidade política que assola Guiné-Bissau até hoje. Número 8. Richard Hatsimandrava, o governo mais curto da história de Madagascar. Richard Hatsimandrava nasceu em 21 de março de 1931, em Madagascar. Sua carreira militar começou cedo e ele rapidamente ascendeu nas fileiras das Forças Armadas. Como membro do grupo étnico Merina, foi enviado para a prestigiada Academia Militar Francesa de Saint-Cyr,
onde recebeu treinamento de elite. Ao retornar a Madagascar após a independência do país em 1960, Ratsimandrava se tornou um dos principais oficiais do exército. Em 1968, já havia alcançado o posto de tenente-coronel e se tornara uma figura influente no governo do presidente Gabriel Ramanantsoa. No início da década de 70, Madagascar enfrentava um período de grande instabilidade política. A pressão popular contra Ramanantsoa crescia e, em 5 de fevereiro de 1975, Ratsimandrava foi nomeado presidente. Seu objetivo era trazer estabilidade ao país e implementar reformas estruturais, mas seu tempo no poder foi tragicamente breve. Apenas 6 dias depois de assumir a presidência, em 13 de fevereiro de 1975, ele foi assassinado enquanto voltava do Palácio Presidencial para sua residência. Seu assassinato foi atribuído às Forças de Segurança Republicanas, um grupo dissolvido pelo governo anterior. No entanto, até hoje, a verdadeira identidade dos responsáveis permanece um mistério. Sua morte mergulhou Madagascar em mais um período de caos político, reforçando a fragilidade do poder no país. Número 7. Ibrahim Baré Mainassara. O presidente deposto no Níger. Ibrahim Baré Mainassara nasceu em 9 de maio de 1949 no Níger. Sua carreira militar começou cedo e ele rapidamente subiu na hierarquia das Forças Armadas. Participou de missões de paz e também ocupou diversos cargos administrativos dentro do exército. No início da década de 90, o Níger passava por um período de grande instabilidade política. O então presidente Mahamudu Ousmane enfrentava crescente insatisfação popular. Em meio a essa crise, em 1996, Mainassara liderou um golpe militar, derrubando Ousmane e assumindo o comando do país. Prometendo restaurar a ordem, Mainassara organizou eleições presidenciais, mas a votação foi amplamente contestada por fraudes. Seu governo rapidamente adquiriu características autoritárias, reprimindo opositores e restringindo a liberdade de imprensa. Sua administração enfrentou muitas dificuldades econômicas e políticas, levando a um aumento da insatisfação popular e a crescente oposição dentro das Forças Armadas. Em 9 de abril de 1999, enquanto ainda estava no poder, Mainassara foi assassinado por membros de sua própria guarda presidencial na base aérea de Niamey. Seu assassinato marcou o fim de mais um governo instável e abriu caminho para novas mudanças políticas no Níger. Número 6. François Tombalbaye, o primeiro presidente do Chad e sua queda violenta. François Tombalbaye nasceu em 15 de junho de 1918, no sul do Chad. Sua trajetória política começou cedo, e ele se destacou como líder na luta pela independência do país, que até então era uma colônia francesa. Tombalbaye se tornou uma figura central no Partido Progressista Chadiano, organização que desempenhou um papel fundamental no movimento de independência. Com a conquista da soberania em 1960, ele foi nomeado primeiro presidente do Chad. No início de seu governo, Tombalbaye buscou modernizar o país e fortalecer a unidade nacional. No entanto, suas políticas rapidamente se tornaram autoritárias. Ele dissolveu partidos de oposição e concentrou o poder em suas próprias mãos. Com o passar dos anos, o descontentamento popular cresceu. Tombalbaye favorecia a região cristã do sul, enquanto marginalizava as populações muçulmanas do norte. Essa divisão gerou tensões étnicas e políticas, levando ao surgimento de grupos rebeldes que contestavam seu governo. Na tentativa de reforçar sua autoridade, Tombalbaye adotou medidas nacionalistas, incluindo a substituição de seu nome francês por um nome africano, tornando-se Ngarta Tombalbaye. Ele também implementou práticas tradicionais como rituais de iniciação para funcionários do governo, o que alienou ainda mais a população. A instabilidade continuou a crescer e, em 13 de abril de 1975, Tombalbaye foi deposto em um golpe militar. Capturado pelas forças rebeldes, ele foi executado no mesmo dia. Sua morte encerrou 15 anos de governo e mergulhou o Chad em um novo ciclo de instabilidade política. Número 5. Samuel Doe, o fim brutal do presidente da Libéria. Samuel Kenyon Doe nasceu em 6 de maio de 1951, na pequena vila de Tuzon, na Libéria. Filho de camponeses, Doe se alistou no exército e rapidamente subiu de patente. Em 1980,
Aos 28 anos, ele liderou um golpe militar que derrubou o governo do presidente William Tolbert, tornando-se o primeiro chefe de Estado da Libéria de origem indígena, rompendo com a tradição de domínio dos descendentes de colonos afro-americanos. Inicialmente, Doe prometeu reformas democráticas e modernização do país. No entanto, seu governo logo se tornou ditatorial. Ele eliminou opositores políticos, reprimiu protestos e usou a força militar para se manter no poder. A situação na Libéria piorou ainda mais na década de 80. A economia entrou em colapso e o governo perdeu apoio popular. Em 1989, uma guerra civil eclodiu no país, liderada por grupos rebeldes que buscavam depor Doe. O momento decisivo veio em 9 de setembro de 1990. Doe foi capturado pelas forças rebeldes lideradas por Prince Johnson. Levado para um quartel-general improvisado, ele foi torturado brutalmente por horas. Suas orelhas foram cortadas, seus dedos e pés mutilados, e ele sofreu agressões constantes antes de ser executado. As imagens de sua tortura foram filmadas e divulgadas, chocando o mundo. Sua morte representou um dos episódios mais violentos da história da Libéria e marcou o aprofundamento da Guerra Civil, que continuaria por mais de uma década. Número 4. Thomas Sankara, o líder revolucionário de Burkina Faso. Thomas Sankara nasceu em 21 de dezembro de 1949, na cidade de Yaco, no então Alto Volta, colônia francesa que mais tarde se tornaria Burkina Faso. Desde jovem, mostrou grande interesse por política e entrou para o exército, onde recebeu treinamento militar no exterior. Influenciado por ideais marxistas e panafricanistas, Sankara acreditava na independência econômica da África e na erradicação das desigualdades sociais. Em 1983, aos 33 anos, assumiu o poder após um golpe militar e rapidamente iniciou uma série de reformas radicais. Uma das primeiras mudanças foi renomear o país para Burkina Faso, que significa Terra dos Homens Íntegros. Seu governo priorizou projetos de alfabetização, vacinação em massa, reforma agrária e reflorestamento. Ele também proibiu a mutilação genital feminina, os casamentos forçados e a poligamia, promovendo os direitos das mulheres de maneira inédita. Além disso, Sankara rejeitava a dependência da ajuda estrangeira e desafiava instituições como o Fundo Monetário Internacional, argumentando que tais entidades perpetuavam o colonialismo econômico na África. No entanto, sua postura radical e suas reformas incomodaram elites locais e governos estrangeiros, como a França e a Costa do Marfim, que viam suas políticas como uma ameaça. Em 15 de outubro de 1987, seu ex-aliado Blaise Compaoré liderou um golpe de Estado. Sankara foi assassinado junto com 12 de seus aliados. Seu corpo foi rapidamente enterrado em uma cova sem identificação, enquanto Compaoré assumia o poder e reverteria muitas das mudanças revolucionárias de Sankara. Embora sua vida tenha sido interrompida precocemente, Thomas Sankara continua sendo uma inspiração para movimentos sociais e políticos em toda a África. Número 3. Amílcar Cabral, o estrategista da libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Amílcar Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924, na cidade de Bafatá, na então Guiné Portuguesa, atual Guiné-Bissau. Filho de pais cabo-verdianos, cresceu dividido entre os dois territórios. Cabral estudou agronomia em Lisboa, onde se envolveu em movimentos anticoloniais. Ao retornar à África, percebeu a dura realidade do colonialismo português e começou a organizar a resistência. Em 1956, fundou o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Diferente de outros movimentos que dependiam exclusivamente da luta armada, Cabral combinou estratégias militares com desenvolvimento social, treinando guerrilheiros que também sabiam cultivar a terra e ensinar a população. Sob sua liderança, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde lançou uma guerrilha eficaz contra as forças portuguesas. A luta foi tão bem organizada que Portugal perdeu grande parte do controle sobre a Guiné-Bissau antes mesmo de reconhecer sua independência. Contudo, sua visão de unir Guiné-Bissau e Cabo Verde não era bem aceita por todos. Em 20 de janeiro de 1973, ele foi assassinado em Conakry, na Guiné, por membros de seu próprio partido, supostamente incentivados pelo governo português. Mesmo após sua morte,
O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde conseguiu levar a Guiné-Bissau à independência poucos meses depois. Cabral continua sendo um dos líderes revolucionários mais respeitados da história africana. Número 2. Robert Gay, a ascensão e queda do líder militar da Costa do Marfim. Robert Gay nasceu em 16 de março de 1941, na cidade de Cabacuma, Costa do Marfim. Desde jovem, seguiu carreira militar e recebeu treinamento na França e em Burkina Faso, tornando-se um dos principais oficiais do exército marfinense. Durante o governo do presidente Félix Houphouët-Boigny, Gay ganhou prestígio e foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército após uma tentativa de motim em 1990. Seu papel era conter instabilidades dentro das Forças Armadas, mas sua relação com o governo seguinte, liderado por Henri Konan Bédier, começou a se deteriorar. Em 1995, Bédier exigiu que Gay reprimisse protestos da oposição, mas ele se recusou a usar o exército contra civis. Isso lhe custou o cargo e marcou o início de sua oposição ao governo. Pouco tempo depois, em 24 de dezembro de 1999, Gay liderou um golpe de Estado, tornando-se chefe de um governo militar. Ele prometeu restaurar a democracia e organizar eleições livres, mas quando perdeu as eleições presidenciais de 2000 para Laurent Gbagbo, se recusou a aceitar os resultados. A resistência popular à sua tentativa de se manter no poder foi tão forte que, em poucos dias, ele foi forçado a fugir. Durante os anos seguintes, Gay permaneceu longe da política, mas ainda tinha influência no cenário nacional. Entretanto, em 19 de setembro de 2002, durante o início da Guerra Civil Marfinense, Gay e sua família foram brutalmente assassinados sob circunstâncias suspeitas. Acredita-se que forças leais a Laurent Gbagbo tenham ordenado sua execução. Sua morte marcou mais um capítulo sangrento na história política da Costa do Marfim, um país que continuaria mergulhado em conflitos por anos. Número 1. Sylvanus Olympio, o primeiro presidente do Togo e seu fim trágico. Sylvanus Olympio nasceu em 6 de setembro de 1902, no então Togolândia, uma colônia alemã que mais tarde ficou sob administração francesa. Ele teve uma educação privilegiada e estudou na Europa, trabalhando por um tempo nos Estados Unidos antes de retornar à África. Ao longo dos anos, se tornou uma figura central na luta pela independência do Togo. Com sua visão estratégica e habilidades políticas, Olympio liderou o país à independência, tornando-se o primeiro presidente em 1960. Seu governo se concentrou em reduzir a influência colonial francesa e construir um Estado economicamente independente. Ele se recusou a integrar os ex-soldados togoleses do exército colonial francês nas forças armadas do novo país, temendo que isso pudesse desestabilizar o governo. Essa decisão criou um forte descontentamento entre os militares. Na madrugada de 13 de janeiro de 1963, um grupo de soldados descontentes realizou um golpe militar. Olympio tentou buscar refúgio na Embaixada dos Estados Unidos, mas foi capturado e assassinado pelos rebeldes em frente ao portão da embaixada. O golpe foi o primeiro assassinato de um chefe de Estado na África independente, marcando o início de uma longa história de instabilidade política no Togo. A história desses líderes africanos é marcada por idealismo, ambição e, muitas vezes, traição e violência. Cada um deles deixou uma marca em seu país, seja por suas tentativas de reformar o sistema, seja pelos conflitos que enfrentaram. O que você achou dessas histórias? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!